Não era a primeira disputa pelo governo do reino português entre irmãos. Não seria a última. Mas, ao contrário das outras, nessa não houve guerra civil. Todas as vidas foram poupadas. Pedro adentrou o palácio, o Paço da Ribeira, comunicando a Afonso seu desterro para a Ilha Terceira dos Açores. O rei, 4 anos mais velho do que Pedro, ainda tentou a fórmula de fazer do mais novo primeiro-ministro. Mas não teve jeito. Pelos 15 anos seguintes, Afonso manteria o título de rei, porém sem nenhum governo sobre o país, nem sobre a própria residência, um rei prisioneiro do irmão regente. O golpe de Estado, consumado em 23 de novembro de 1667, levava ao poder um jovem de 19 anos, amante da caça, da montaria e das touradas, sem os pendores intelectuais do pai, Dom João IV, o restaurador, nem a impetuosidade da mãe, Luísa de Gusmão, legítima herdeira da altiva Casa Ducal de Medina Sidônia. A restauração da independência lusa corria riscos em mãos tão jovens e aparentemente tão despreparadas? Pedro II tinha muitos defeitos e nenhuma qualidade governativa aparente além da boa figura física, tão tipicamente portuguesa quanto os trajes que costumava usar como sinal de austeridade pessoal. Ouvia os conselhos de todos e de ninguém, hesitando deveras antes de qualquer decisão. Se o país estivesse em guerra, um rei assim seria uma temeridade, mas não estava, e só entraria em uma contra a vontade de Pedro, que tentou evitá-la no final de seu governo. Os 39 anos de seu reinado conheceram 2 fases, a primeira delas tendo como esposa Maria Francisca Isabel de Saboia. Foram 16 anos de regência, pois coincidiram com o período em que o irmão rei aprisionado ainda vivia. Pedro aqui é um governante angustiado, preocupado com a possibilidade de um contragolpe de Estado que restaurasse os plenos poderes de Afonso, preocupado com o fato de que a esposa francesa não lhe dava um herdeiro varão, só gerara uma filha. Preocupado, sobretudo, em conduzir a relação com a alta nobreza de modo a não provocar descontentamentos que pudessem evoluir para uma conspiração dos grandes, medo justificado, pois fora uma cabala entre duques, marqueses e condes que lhe levaram ao poder. Para piorar, a irmã mais velha, Catarina, rainha consorte da Inglaterra, não cessava de manifestar seu descontentamento com a forma como Afonso fora afastado, com ele seu valido, o conde de Castelo Melhor, Luís de Vasconcelos e Souza, o governante de fato durante os 5 anos de reinado efetivo de Afonso VI. Maria Francisca o amava, como transparece em suas cartas e na declaração que lhe fez em seu testamento. Sempre desejei, quanto coube na humana fragilidade, servir e agradar a El Rei meu senhor e marido, e porque sua majestade é fiel e verdadeira testemunha do muito que sempre o amei. Nem por isso a relação entre os dois era boa. Ela chegara a Portugal casada com Afonso, com quem aparentemente se entendeu bem, chegando a anunciar cedo uma gravidez que acabou não se confirmando, mas logo se indispôs com Castelo Melhor, de quem Pedro igualmente não gostava, e passou a se encontrar furtivamente com o infante. Se chegaram às vias de fato em tais ocasiões, não se sabe, mas conspiraram, mais por iniciativa dela, ao que parece, do que por ambição de Pedro de chegar ao poder. Ela foi capaz de mentir ao país, dando testemunho de ser Afonso VI impotente e mentalmente incapaz, pedindo à rainha a anulação do casamento por não consumação. Refugiou-se num mosteiro, senha para o golpe palaciano descrito no início desta biografia. Em questão de meses, estava casada com o novo soberano. Maria Francisca gostava mais de política do que o novo esposo. Era-lhe 2 anos mais velha e queria ditar-lhe o que fazer. Ele se afastava o quanto podia de sua presença e de sua influência. A atenção ela recebia mais de seu mordomo-mor, Dom Nunes Álvares Pereira de Melo, Duque de Cadaval, tido por volúvel, oportunista e bajulador para a maior parte dos cronistas, opinião provavelmente compartilhada pelo regente, que o mantinha por perto para não correr o risco de tê-lo como inimigo. De intrigas e interesses diversos vivia o Paço da Ribeira, de que Pedro gostava de se ausentar para suas temporadas de caça, jogos de cavalaria e touradas no Palácio de Salvaterra dos Magos. Se essa primeira parte de seu governo teve problemas, como o crônico e crescente desequilíbrio do tesouro real, não foi um desastre. Se não era muito amado pelo povo, também não era odiado. Se a nobreza não se via diante de um rei de mão forte, o respeitava. Alguns poucos tentaram repor Afonso no trono. Foram presos e sentenciados exemplarmente. Em 1683 morre Afonso VI, àquela altura encarcerado em modestas acomodações em Sintra. Suas últimas palavras foram: eu vou primeiro, mas a rainha me seguirá logo a dar conta ante o tribunal mais terrível dos males que me fez.
Mais do que o irmão usurpador, odiava Maria Francisca. A praga rogada por Afonso não tardou a fazer efeito. Em 3 meses, jazia a francesa, ao que se sabe de sífilis. Pedro passou um tempo deprimido, como aliás só ia passar. Era dado a melancolias de tempos em tempos. O primeiro Marquês de Alegrete, Manuel Teles da Silva, esteve longe de ser primeiro-ministro ou algo assim. Pedro jamais delegaria a alguém poderes plenos de Estado, senão a irmã Catarina, no fim da vida, ela retornada a Portugal por viuvez, ambos esquecidos de mágoas passadas. Mas o nobre Teles da Silva salvará o rei de suas maiores angústias, após viajar pela Europa, tendo recebido a missão de encontrar uma bela jovem da nobreza para um segundo casamento a seu gosto. Acertou o Marquês. Maria Sofia Isabel de Neuburg, além de bela, era o oposto de Maria Francisca. A alemã era de temperamento brando, afável e pouco interesse por política, embora tivesse chegado a se queixar de que Pedro não lhe dava ouvidos nessa matéria ou em qualquer outra. O casamento se deu em 1687. A nova rainha era 18 anos mais jovem do que o rei e vinha de uma família com fama de copiosa em gerar herdeiros saudáveis, o que logo se confirmaria com a chegada de Dom João de Bragança, infelizmente não tão saudável assim, pois morreu com 2 semanas. Na sequência, em 1689, nasce outro João, o herdeiro do trono que reinaria como Dom João V, que não tardaria a ganhar a reputação de ter saúde até demais. Nesse aspecto, muito superaria o pai. Pedro II teve apenas uma amante, uma francesa que chegara menina pequena a Portugal na comitiva de Maria Francisca, e foi dar um filho ao rei perto de completar 40 anos, e 2 outros bastardos reconhecidos, Luísa de Bragança, que se casaria com 2 dos filhos do Duque de Cadaval sucessivamente, e José Carlos, que seria arcebispo de Braga, já com o apoio do rei meio-irmão, João V. A propósito de José Carlos, nasceu de uma relação fortuita de Pedro em 1703. A mãe, Francisca Clara da Silva, era mulher do povo, filha de um tanoeiro, descrita como uma jovem muito bela quando esteve no paço e chamou a atenção do monarca, então no vigor e disposição de seus 54 anos. Na altura, Maria Sofia já havia morrido, aos 32 anos, atacada por erisipela no rosto e na cabeça. Benquista pelo povo, geraram ao todo 7 herdeiros para Portugal, 5 deles chegando à idade adulta. Curiosamente, apenas João V deixaria descendência para além da 3ª geração. Os demais herdeiros de Pedro II e Maria Sofia ou não tiveram filhos, ou os filhos tidos não procriaram. Na segunda fase de seu governo, de reinado efetivo, posto que aclamado rei após a morte do irmão, Pedro mostrou iniciativa. A Guerra de Sucessão de Espanha tentou evitar, mas as pressões da Inglaterra e da Áustria o fizeram enfrentar os franceses e seus aliados espanhóis, tentando emplacar Carlos de Habsburgo como rei do país vizinho. As tropas portuguesas chegaram a tomar Madrid e Pedro esteve pessoalmente no campo de batalha, mas a sorte viraria para pôr no trono Filipe V, neto de Luís XIV de França, o Rei Sol. Uma pena, pois Carlos lhe prometera entregar a Galícia como recompensa pelo apoio militar, além de algumas cidades raianas. Investiu decididamente para dotar Portugal de uma forte indústria têxtil, importando máquinas e buscando expertise na área. Mais uma vez, as pressões inglesas acabaram predominando, tendo Pedro II passado a história como signatário do Tratado de Methuen, de 1703, que deu livre acesso ao mercado português a tecidos e trajes ingleses, prejudicando a nascente indústria lusa. Não é certo que as providências iniciais de Pedro II para incentivar a manufatura em Portugal ou no ultramar teriam sido amplamente exitosas se não houvesse o tratado, pois a esse tempo se descobrira ouro e logo se descobriria diamantes no Brasil, o que soterraria a competitividade de qualquer produção industrial lusa de qualquer forma pela tendência de apreciação cambial da moeda portuguesa. Se as riquezas naturais acabam sendo uma maldição em longo prazo, Portugal precisava com urgência de divisas no fim do século XVII, notadamente pela competição que as colônias de europeus outros no Caribe haviam imposto ao açúcar brasileiro, deprimindo os preços. Pedro apelou pessoalmente por carta a 12 destacados sertanistas paulistas para que procurassem pedras e metais preciosos. Chegou a perdoar Borba Gato, homem forte de São Paulo, pelo homicídio confesso de um fidalgo luso. Deu certo, embora a relação de causa e efeito aí não possa ser precisada. Sobre o Brasil, ainda adolescente, tiveram imposto o padre Antônio Vieira como confessor, homem que, por seus dotes e a dedicação que reservou ao infante, deve ter sido a melhor e principal influência em seu caráter e futura ação como soberano do vasto Império Português.
Mostrou-se Pedro, porém, ingrato a quem seu pai, João IV, tanto tinha estima. Vieira, que apoiou o golpe contra Afonso VI, chegaria a se queixar publicamente da ingratidão de Pedro II. Por outro lado, além de devotar especial atenção à governação do Brasil, nomeando nobres de confiança e talento como governadores e se pondo ciente dos problemas e desafios daquele grande território luso, ordenou a fundação da primeira Casa da Moeda Brasileira, na Bahia, que passou a funcionar em 1694, resolvendo o problema da circulação monetária no país. Conseguiu com o Papa a elevação de Salvador à sede de arcebispado e a criação dos bispados de Olinda, Rio de Janeiro e Maranhão. Revelou-se um homem à frente de seu tempo quanto ao tratamento reservado aos escravizados. Desgostava da instituição da escravatura, mais ainda dos senhores que impunham castigos físicos a seus cativos. Comprou alguns escravos para lhes dar imediata alforria na sequência. De hábitos simples, frugais, reservava bom tempo a conversar com libertos e nascidos livres de origem africana. Foi de opinião que a ascendência de escravizados não deveria inabilitar para a obtenção de títulos de nobreza. Bateu-se por essa causa, mas sem muito sucesso, pois o rei não podia tudo naquele tempo. As corporações, as juntas, a nobreza, a Inquisição não permitiam ter seus juízos contrariados pela opinião isolada do soberano sem impor resistência. Se seu pai, sua mãe, que atuou como regente por 6 anos, e seu irmão se bateram por afirmar um Portugal independente e respeitado, Pedro II morreu tendo conquistado e consolidado tais ambições. Entregava um reino próspero ao filho João, já em idade de governar ao tempo de sua morte, em 9 de dezembro de 1706, de causas naturais não de todo esclarecidas, aos 58 anos.